Neste Bitalk vamos falar com o Raul Dantas, fundador e diretor do Colégio das Descobertas. O que é que se passa com a educação em Portugal? Será que o ensino privado está mais bem preparado que o ensino público? E as nossas salas de aula? Ministério da Educação, já tirámos os crucifixos. É agora que vamos tirar o pó? No fundo, o Estado quer controlar uma coisa e não está a conseguir. Existe um controle exacerbado das universidades, porque eles têm uma autonomia total. Acho que esse é um dos fatores que leva a que os pais hoje estejam mais preocupados com a educação dos filhos. E esse corporativismo sempre houve, é aquilo que nós chamamos as quintinhas. O diretor de uma escola dizia que a escola é um inferno. E a escola atualmente não promove a autoestima nem a autoconfiança. O medo que estás a falar entre a escola pública e a escola privada, qual é que é? Ele correu a turma toda à estalada. E ao fazer isso, estamos a pisar a autoestima de facto. É uma abordagem com um baixo risco para o Estado. Portugal é dos países que mais horas gasta no trabalho e menos produz. Paulo, hoje vamos falar de educação e tu tens uma... Estava a ver no teu site, tens um texto muito bonito em que fala acima de tudo sobre a educação, fazer educação é um risco, não é? E Exatamente. inovar na educação é um risco. Exatamente. Mas não inovar é um risco maior, Exatamente. porque nós estamos a preparar as crianças para os empregos do futuro, Uhum. que é uma coisa que nós falamos muito aqui no Bitalk, empregos que ainda não existem. Temos Exatamente. que preparar pessoas para empregos que nós ainda não sabemos quais é que vão ser. Hum. E ao mesmo tempo eu sinto nas pessoas que eu conheço, que têm filhos, uma preocupação constante sobre a educação. Constantemente a falar, mas o meu filho vai para aquela escola, vai para aquela, como é que é o método de ensino aqui e ali. Não sei se é da minha geração ou se sempre foi assim, mas eu sinto que há uma preocupação maior em que a educação atual não está adaptada àquilo que os pais procuram. Tu sentes isso também? Eu sinto. O que é que se passa na educação? Nós temos um instrumento, que é o Ministério da Educação, que tem uma comissão preparar todos os filhos da nação. Esse é que é o objetivo do Ministério da Educação. Até rima. Hã? Até rima, mas não era essa a intenção. Mas, basicamente, esse talvez seja o maior passo que a humanidade deu. Porque normalmente nós falamos da evolução da humanidade com base no invento tal, na descoberta disto e daquilo e daquilo outro. Mas, na Descobrimos a verdade, eletricidade e não sei. tudo isso. Mas, na verdade foi a educação. Se lembrarmos, os primeiros educadores eram os próprios pais que educavam e viviam-se em comunidade, numa aldeia, em que todos, as crianças acabavam por ser educadas por várias pessoas, não só pelo seu pai e pela sua mãe. E, portanto, à medida que iam crescendo, iam ganhando alguma perícia neste ou naquele ofício que fosse necessário para a comunidade. À medida que a civilização foi aumentando, nós reparamos que nos grandes impérios os escravos mais valiosos eram exatamente os tutores. O tutor era um escravo que tinha uma qualidade de vida muitíssimo superior a muitos homens livres. Depois porque eles ensinavam as crianças dos Os seus filhos, donos. os filhos dos seus patrões. Não é? Exatamente. Portanto, o tutor é altamente valioso e nem todos tinham acesso a ele. Quando se criou a educação para todos, isto foi um salto enorme na humanidade. Porque agora o filho do carpinteiro não tinha que necessariamente vir a ser um carpinteiro, que é o que antigamente acontecia. O filho do ferreiro também ia ser ferreiro. Agora não, agora podia transitar para outra área e subir socialmente. É curioso o que tu dizes, porque alguém disse que é preciso uma aldeia para educar uma criança, não é? Ah, sim, já vi essa frase. Eu por acaso não sei quem é que o disse, mas provavelmente alguém que o saiba pode pôr aqui nos comentários, não é? Uhum. Mas claro, a educação tem uma função de transmissão de conhecimento, sem dúvida, mas também tem uma função de condicionamento às regras da sociedade, não é? Isso é que se chama esse é que é verdadeiramente a educação. Pronto, então quando vivemos numa sociedade em que há muito mais polémica relativamente às regras que devem ser seguidas, e onde as pessoas põem em causa muitas coisas que eram aceites antigamente com facilidade,
a educação passa a ter um papel mais difícil, não é? Porque Uhum. vai passar que regras para as Ou crianças. seja, há muitas correntes, não é? Exatamente, ou seja, e acho que acho que esse é um dos fatores que leva a que os pais hoje estejam mais preocupados com a educação dos filhos. Porque não se revêem muitas vezes com as regras que estão instituídas e acham que os filhos não deviam seguir aquelas Uhum. regras, não é? Exatamente. Portanto, acho que isso é um dos fatores importantes. O segundo fator é que nós vivemos num período de grande mudança, de uma alteração sistémica global, não é? Portanto, grande mudança do ponto de vista de modos de vida, de tecnologias, de geopolítica, seja o que for, não é? Portanto, e isso traz um grande grau de incerteza. Portanto, ou seja, isso provoca ansiedade nos pais sobre qual vai ser o futuro dos filhos. Exatamente. Então, há uma necessidade acrescida, uma preocupação acrescida de preparar bem os filhos para aquilo que vai ser o futuro que eles não sabem o que é que será. Exatamente. Porque antes sabiam sempre. Exatamente. O que é que está a acontecer? A educação, neste cariz que temos atualmente, que é uma educação universal para todos os alunos, todas as crianças, adveio da Revolução Industrial. A Revolução Industrial veio a obrigar, veio criar um desenvolvimento económico muito grande, em que começou-se a criar novos serviços que antigamente não havia. O que estás a dizer é que eram preciso pessoas para Eram, trabalhar eram preciso que pessoas. soubessem algumas coisas, não é? E essas coisas eram um conhecimento comum em todas as áreas. O aprender a ler é o mais óbvio e o contar é o mais óbvio, são básicos e são fundamentais. Qualquer um deve saber. Mas depois aparecia mais alguns conhecimentos. E, entretanto, em Inglaterra, eles criaram um império muito grande e tinham uma máquina enorme, um computador gigante para gerir todo o seu império. E essa máquina chamava-se eram os funcionários públicos. Funcionalismo público. O é o que tu queres dizer. funcionalismo público. Obrigado. E isso é um computador gigante. E então era preciso pôr lá as válvulas a funcionar. E as pessoas eram as válvulas. Portanto, todos tinham o mesmo conhecimento. Eu sabia, eu vou ali para o Ministério e tal. Ou agora vou ser colocado na Índia. Ou vou ser colocado no Canadá. Ou vou ser colocado na Austrália. E tudo funcionava. E É depois- curioso o que estás a dizer, isso é muito interessante, porque nós portugueses também tivemos um império gigante, não é? Exatamente. Mas tínhamos a igreja para fazer isso. Era a Tínhamos nossa os máquina. jesuítas, era a nossa máquina. A E, de facto, igreja- que era a parte mais educada, não é? Era, Que tinha maior exatamente. educação. Mas atenção, e isso até há bem pouco tempo. O meu cunhado, que é arquiteto, ele estudou graças à Igreja Católica. Ele estudou no seminário do Fundão, porque senão não tinha acesso à escola. Uhum. Não tinha acesso à escola. Portanto, a Igreja Católica em Portugal teve um papel muito grande. Aliás, toda a Igreja Católica teve um enorme papel na formação. Sobretudo na Idade Média, não é? Sim, e tudo, mas até mesmo no conhecimento científico. Os jesuítas tiveram muito, e sempre acompanhar os descobrimentos portugueses, foram quem mais desenvolveu a ciência. Os jesuítas eram fantásticos. Uma pessoa só ouvir o discurso, sei lá, do Padre António Vieira, do Santo António aos Peixes. Ele faz um discurso de crítica social acutilante e começa a descrever peixes e peixes e peixes. Eu, que fui oficial da Marinha, eu leio lá o texto e eu digo assim, eu não sei que peixe é este, eu não sei que peixe é este, eu não sei que peixe é este. Mas o Padre António Vieira sabia. Portanto, tinha um conhecimento científico fantástico. A Igreja não é só um conservadorismo. Há correntes dentro da Igreja que são altamente avançadas. Portanto, a Igreja Católica é, quanto muito, o máximo, o maior múltiplo comum. E muitas vezes certas ideologias maior são o menor ou- múltiplo comum. Ou será o maior ou menor denominador comum? Não, tem as várias correntes. Eles tentam ser o mais diverso possível. Eu não estou aqui para falar da Igreja, mas é da Querem educação. incluir o máximo de pessoas, não é? Exatamente. É o mais inclusivo possível. Sim, E a porque isso educação também deve ser isso. Agora, houve um problema, isso é de facto, é que a Igreja durante muito tempo dominou, como em
em quase todos os impérios havia uma filosofia que dominava. E E na terá sido. verdade era o Ministério da Educação da altura, né? Portanto, Exatamente. eles é que delineavam qual é que era a linha de educação. Exatamente. O que nós temos atualmente, tentando dar um salto, nós agora temos o politicamente correto, que é a força dominante na educação em Portugal, mas que não dá aso a diferenças. Explica lá o que é isso, politicamente correto. É aquilo que está aceite entre as forças políticas portuguesas. Ou seja, é um consenso. Um consenso. Uhum. E esse consenso que tem uma base generosa, por assim dizer, quer dizer, não vamos fugir muito, vamos dar ferramentas para todos que possam depois crescer, mas acaba por ser altamente ostracizante, porque chegamos à conclusão que do Minho aos Açores toda a gente aprende o mesmo. E isso mata a criatividade. Isso mata toda a diversidade. Ou seja, é uma uniformização. Daí tu há pouco estavas a falar da Revolução Industrial e que a escola que nós temos é um legado que temos do entrar, picar o ponto, sentar todos em carteiras. Exatamente. E agora está assim também. Pois, isso é interessante. No fundo, o que estás a dizer, e o Tocha também sublinha isso, é o que nós estávamos a preparar e estávamos habituados a preparar eram pessoas que sabiam exatamente o que é que iam fazer Exatamente. e qual era o tipo de conhecimentos que necessitavam para Exatamente. executar essas tarefas. Ou seja, era um bocado uma visão mercantilista, industrial, não é? De aproveitamento do conhecimento das pessoas para poder, no fundo, tirar proveito do trabalho delas, não é? Portanto, Certíssimo. claramente. O que nós hoje temos em dia é incerteza, é isso, não é? Portanto, Não Exatamente. sabemos o que aí vem. Até é engraçado porque em regimes mais de esquerda, digamos assim, ou mais socialistas, onde o Estado tem um papel de maior controle, a própria educação tem cotas, ou tinha. Né? Portanto, eu sei que, por exemplo, em Cuba, não é? Eles decidiam quantos enfermeiros é que vão ter, quantos engenheiros é que vão ter. Eles conseguiam prever qual era a necessidade no mercado laboral e só abriam vagas para essas Exatamente. necessidades, ou seja, davam a controlar a economia, a controlar os empregos. Agora, se temos empregos que ainda não sabemos quais é que são, não conseguimos criar cotas para esses empregos, não é? Mas atenção, mas em Portugal continua a haver isso. exatamente. Claro. Só que não pelo governo, mas pelas ordens profissionais. Tens limitações de medicina, por exemplo. Pelas ordens profissionais. A falta de médicos advém muito daí. Hoje em dia, se uma pessoa tiver um filho a estudar, se ele não tiver a média para entrar na faculdade, mas se o pai tiver dinheiro, o pai ou a mãe tiverem dinheiro, põe-no a estudar para o estrangeiro. Vai para Salamanca, que é o que há assim mais próximo, e de seguida volta para Portugal para ir trabalhar, Se voltar. se voltar. Mas porque não tinha a média que a Universidade Portuguesa decidiu que deveria ser. Uhum. Porque controla o número de vagas. Porquê? Porque também são universidades só do Estado. Se houvesse universidades privadas, por exemplo, a Medicina abriu recentemente um curso que é da Católica. Se calhar teríamos muito mais vagas. Mas como o ensino em Portugal é todo do Estado, ao contrário do que, por exemplo, é em Inglaterra, não há o florescimento de novas universidades. Nem os cursos aparecem, são diferentes dos que já existem. O que tu estás a dizer é que existe na educação uma ferramenta de criação de escassez Uhum. Artificial, né? artificial. Que não vem através da média, vem essa é através, interessante a forma de pôr. vem Eu através gostei dessa das vagas, né? Exatamente, ou Exatamente. seja, dessa forma valoriza-se excessivamente determinadas profissões, Exatamente. reduzindo precisamente o acesso a O elas. número de vagas. Exatamente. A falta deles aumenta a importância. Não é só medicina, não é? Não, a medicina é um caso, porque temos o caso concreto de, neste momento, haver falta de médicos em todo lado. Mas Pois. mas também vamos ver que também existem falta de professores na educação. Também existem falta de professores na educação. Portanto, nós começamos a ver que existe um controle exacerbado das universidades, porque eles têm uma autonomia total. No fundo, o Estado quer controlar uma coisa e não está a conseguir. Eu acho que não é o controlar. O Estado devia estar a promover e não está a conseguir promover. Porquê? Eu acho que existe muito corporativismo. E esse corporativismo sempre houve. É aquilo que nós chamamos as quintinhas. O que é que isso significa? Significa que se eu tiver um grupo fechado, eu vou controlar mais facilmente tudo. É o princípio das seitas, é o princípio de tudo. Uhum.
E nós vemos isso na sociedade constantemente. Pois é, aqui no Bitalk não somos nem um grupo fechado, nem uma seita. Queremos que os nossos episódios cheguem a mais pessoas e que inspirem mais pessoas. Consulta-os todos nas nossas redes digitais. Que temos as universidades a controlar praticamente todas as atividades. Mas esquecendo tô- das universidades, Raul, por exemplo, né? Se formos mais para o ensino de primeiro ciclo, segundo ciclo, etc., em que não há propriamente, ainda não tens que escolher uma corrente, né? Ainda não obrigámos as crianças a dizer agora vais ter que decidir o que é que vais ser até o resto da tua vida, né? Exatamente. Nessa fase ainda temos um ensino mais geral. Mas ainda assim, aí é onde os pais, pelo menos os pais que eu conheço nesta fase, é onde sentem o maior receio, porque as crianças têm menos vontade, é mais o pai ou os pais que decidem, né? Quando vai para a universidade, diz, não, mas eu quero ir para a engenharia ou quero ir para a medicina. Mas no início são mais os pais que decidem, e é o tal problema que estávamos a falar há pouco, de haver muitas correntes, muitas formas de educar, em que escola é que eu vou pôr, qual é que é o método da escola. Aí a incerteza dos pais é mais na segurança. O que é segurança? A educação é sempre um exercício de duas forças. É o do promover a autonomia e o segurar para lhe proteger para que não lhe aconteça nada de mal. É esse binómio que faz a educação de uma criança. É o pai e a mãe. Um tipicamente protege, o outro tipicamente promove. Sei lá, se eu tiver um pai que dizer assim, eu não me importo que o meu filho se magoe, porque ele assim, ele habitua-se. Mas vai a mãe e diz, não, coitadinho, não se pode magoar. Mas o inverso também existe. Existe às vezes ser o homem a ser o protetor e a mulher ser a dinamizadora. E este binómio é o que está sempre presente em toda a educação e no nosso crescimento. No Mas fundo, tu não achas que há excessiva preocupação com a segurança? eu acho que também neste momento corre-se demasiada preocupação. Ainda por cima num país muito seguro como o nosso, não é? Mas talvez seja por causa disso que sejamos seguros, não sei. Não sei como explicar isso. Mas se repararmos, o que está aqui em causa é um jogo de duas forças. É o medo e a coragem. O medo e a coragem. É sempre isto. Todas as nossas Sempre foi o emoções. sentimento de todos os macacos, não é? E de todos os Exatamente. animais. Que é, Todos, mas que é não, exatamente. a curiosidade e o medo, não é? Por isso Eu ponho vai. mais na coragem e o medo. E o que é que está a acontecer? Nós estamos muito mais medrosos. Se os descobrimentos fossem agora, toda a gente tinha medo de ir para o mar. Nós perdemos a coragem. Os corajosos foram-se todos embora. Foram. Os Foram corajosos para o neste mar, momento. foram emigrar. Não, exatamente. Mas está bem observado. Se nós repararmos, os nossos imigrantes sempre foram bem reconhecidos. A comunidade imigrante portuguesa sempre foi bem conhecida nos Estados Unidos, na África do Sul, em França, na Suíça. São comunidades trabalhadoras que são altamente valorizadas. E antes não tinham muita formação. Muitos deles só tinham quarta classe, ou às vezes nem isso. É verdade. E eram reconhecidos. Agora, temos imigrantes licenciados e que também são reconhecidos. E muitas vezes até dizemos, mas porque foram formados em Portugal. Mas isso é agora, porque antes já o eram. Então, de onde é que vem este mérito da nossa comunidade? É porque esses são aqueles que tiveram coragem de ir para fora sem nenhuma rede de segurança. Não tinham lá o pai, não tinham a mãe, não tinham ninguém, mas acreditavam neles próprios. E a escola atualmente não promove a autoestima nem a autoconfiança. E tudo isso, para isso tudo é necessário uma coisa, que é coragem. E nós não ensinamos coragem. Como é que se ensina a coragem? É deixá-los pensar e fazer erros. E acreditar que podem fazer melhor. É a única maneira. É da mesma forma como se ensina a andar. E porquê que nós, na nossa educação pública hoje, não ensinamos a cometer erros? Ou seja, qual é o erro que nós estamos a cometer para não deixar de cometer erros? As Tu tens crianças. permanente avaliação. Se tens um erro, és penalizado. Exatamente. Começa logo na Ou avaliação. seja, negativa. o erro é sempre penalizado. Nós Pela confundimos, escola e pelos pais, não é? nós confundimos o erro com pecado. E um erro é uma coisa, pecado é outra. E então o erro é visto como um pecado e não pode ser feito. É colocar tudo no mesmo saco. Exatamente. Vais para o inferno. Ali não. Vais chumbar o ano. É o pecado. É, vais para o inferno, não é mesmo? Exatamente. É um erro. Não, a escola já se tornou um inferno. Já se tornou um inferno porque ele está em permanente avaliação. E depois, o pior disto tudo é que
nas avaliações, depois classificamos e dizemos: tu és insuficiente, tu és medíocre, tu és mau. Epá, amigo, eu gosto muito para ouvir um diretor de uma escola, não é? Uhum. Tu és diretor da escola, de uma escola. Exatamente. Um diretor de uma escola dizer que a escola é um inferno. Mas a escola, em muitos aspectos, é isso. Não é à toa. Por exemplo, se nós formos. Eu não tenho dados concretos sobre isto, mas não me custa entender porque é que temos tantas crianças a tomar medicamentos para andar na escola. Temos tantas crianças com depressão, temos tantas crianças com montes de problemas, quando nunca a ciência esteve tão avançada, nunca tantos elementos para diagnóstico foram tão evoluídos como temos agora. E existem tanta criança com problema. Eu muitas vezes digo: será que não é a escola que tem o problema? Será que não é a escola que está a criar esse problema? Nós temos um conceito que está ultrapassado, que é a reprovação. Achamos que a reprovação é uma solução. A reprovação não é uma solução. Todos os países que têm maiores índices de produtividade na União Europeia, o grosso deles não tem avaliação, não tem reprovação. Não tem avaliação, não tem reprovação. Não tem avaliação da forma como nós temos. Ok. Não tem avaliação para reprovação. A avaliação tem que haver sempre, porque senão... Não sabemos o que é que estamos a fazer. A avaliação é... A avaliação numa escola deveria ser como tirar a temperatura quando uma pessoa vai ao consultório médico. É para saber como é que estão as coisas. E isso deve haver. Essa avaliação, sim. Eu percebi. Agora, a avaliação no sentido como nós damos em Portugal é tudo tendente para reprovar. O que estás a dizer, deixa eu ver se eu percebi. O que estás a dizer é a avaliação que nós devíamos ter na escola devia ser uma avaliação para identificar quais são as áreas que tu precisas mais ajuda. Que Exatamente. a criança precisa mais ajuda. Ou quais são as Ou seja, áreas fazer para um quais dia- tu estás a atender e que tu Ou se calhar queres Ou que explorar estás- mais. Exatamente, ou que estás a ser bastante bom. Ou seja, é no fundo fazer um diagnóstico permanente, não é? Exatamente. Portanto, e para isso não é preciso pôr notas. Não é preciso pôr nota. Quando tu pões notas, que é o que nós fazemos, tu estás a hierarquizar. Exatamente. Tu estás a dizer, tu Tu és és melhor bom. és melhor que aquele. É. E aquele é melhor que o outro. Exatamente. Portanto, e ao fazer isso, estamos a pisar a autoestima, de facto, dos putos. E estamos, Não no estamos a fundo, incentivar nada, não é? estamos a fazer nos nossos filhos aquilo que nos fizeram a nós e que nós agora achamos que estava bem, porque não queremos admitir que aquilo é mau. Portanto, não queremos admitir o erro. Havia um padre português, já não sei o nome, que dizia: eu gosto do erro. Eu gosto do erro porque se souber que é um erro, posso corrigi-lo. E nós não queremos admitir que tivemos um erro. Portanto, tentamos replicar nos nossos filhos mesmo as coisas más. Isto acontece a miúdo. Portanto, nós próprios penalizamos os nossos filhos. Uma criança que sai de um jardim de infância, a maior parte dos pais começam a dizer assim: atenção, meu filho, isto agora vai ser a sério. Como se até aos 5 anos não fosse nada a sério. Até aos 5 anos aprenderam as coisas mais importantes da Não, o que vida. ele está a dizer é, atenção filho, agora vais começar a levar nas orelhas. Exato. Basicamente. Mas como agora já não se bate, porque antigamente o professor ainda batia, como agora não se bate, então pomos as classificações que ainda epípetos. És mau, és insuficiente, és medíocre. E isso ainda é pior do que uma palmada na rabo. A nossa nova forma de violência. Porque essa perdura no tempo. Eu lembro-me de um professor que tive quando tinha 15 anos, de matemática. Ele correu a turma toda à estalada. Tínhamos 15 anos. Foi em 1974. E perguntou: fizeste os trabalhos de casa? Mostra lá. Está errado. Anda cá. Toma. E correu a turma toda, inclusive ao filho dele, que de certeza absoluta tinha feito os trabalhos e estavam corretos. Mas ele, para não diferenciar, o filho também levou. Então levou a turma toda. O que é certo é que agora eu recordo-me aquilo e recordo-me com graça. Mas se mandassem a dizer que tu és burro e o outro era inteligente, aquilo ia perdurar no tempo. E é o que nós estamos a fazer atualmente. Portanto, temos uma fraca autoestima. E cada um de nós tem uma fraca autoestima e todos juntos, o país inteiro, tem uma fraca autoestima. Resultado: damos mais valor às coisas que vêm de fora do que às nossas coisas.
não conseguimos dar valor ao que é nosso. E por isso até temos aquela frase: santos da casa não fazem milagres. Portanto, nós falamos de muitos problemas em Portugal e as pessoas estamos constantemente a queixar-nos que há várias coisas que estão mal em Portugal. Será que tudo isso começou na educação? Eu acho que sim, é o único mecanismo de perdurar determinados comportamentos, determinados hábitos, é na escola. Portanto, nós para mudar, temos que começar a mudar a escola, temos que começar a mudar a educação, que é para daqui a 20, 30, 40 anos começarmos a sentir o. Só assim é que é possível. Oh, Raul, mas tu estás a pintar um quadro suficientemente negro e acho que nós e provavelmente todas as pessoas que nos ouvem estão de acordo com essa avaliação, não é? Com o diagnóstico. Com esse diagnóstico, exatamente. Epá, qual é a alternativa? A alternativa, A tua escola também é assim tão má? a pergunta é bem colocada. Vamos lá ver. Uma das questões que nós estamos sempre a olhar para a educação, pomos o foco no conhecimento. O conhecimento que damos. Então este conhecimento está todo mal? Não, o problema não está no conhecimento. O problema está na forma como passamos esse conhecimento. A forma como ensinamos esse conhecimento. Mas tu achas que é importante, é mais importante o conhecimento? Ou seja, o conhecimento sempre foi muito importante e sempre foi talvez o principal objetivo da escola, não é? Por isso, Exatamente. Ensinavam os nomes dos rios Exatamente. e das Exatamente. montanhas, etc. epá, mas nós confundimos sempre o conhecimento com a informação. Uhum. Porque o conhecimento não é só saber os nomes dos rios, não é? O conhecimento é muito mais do que isso. O conhecimento passa pela reflexão, Uhum. passa pela criação de opinião própria sobre o assunto, não é? Ou seja, aquilo que a escola se calhar tem dificuldade em dar. Ou seja, ainda por cima, em situações em que o conhecimento começa a ser um bem pouco escasso, ou melhor, a informação deixa de ser um bem escasso. Deixou de ser há muito tempo um bem escasso, Exatamente. que já o foi antigamente. Certíssimo. Portanto, hoje em dia toda a gente tem acesso a toda a informação que quer. Exatamente. E amanhã mesmo, não é amanhã, daqui a uns anos, Sim, é quase daqui a umas semanas, meses, etc. Qualquer pessoa tem acesso a mais do que informação, já tem acesso a informação analisada. Ou seja, vai ter acesso a conhecimento. Porque quando nós estamos a falar em inteligência artificial, por exemplo, não é? Já estamos a fazer, já nos vai dar informação Sintetizada. mastigada, não é? Exatamente. Toda mastigadinha, arrumadinha, Exatamente. não é? Com a linha de raciocínio feita. Exatamente. Portanto, ou seja, é papinha toda feita. Se a pessoa não tiver qualquer sentido crítico, vai absorver aquilo como sendo a verdade absoluta. Exatamente. Não é? Portanto, então, como é que a escola vai competir com a inteligência artificial? A questão, Ou a escola tem que ensinar as pessoas a lidarem com toda essa, não só a informação, como o conhecimento que eles vão passar a ter acesso? Como é que isso se faz? o que eu acho que talvez seja a forma mais fácil de entender, em vez de olharmos para o conhecimento ou para a informação, como queiramos, é ver nos comportamentos e atitudes. Todos nós temos comportamentos e atitudes, e são os nossos comportamentos e atitudes que transmitem os valores. Eu, quando me levanto para dar lugar a uma pessoa, eu estou a passar um valor. O meu comportamento, aquela minha atitude, é um valor. Não é o conhecimento que está aqui em causa, é mesmo a minha atitude e o valor. E o comportamento transmite um determinado valor, um respeito puro, o falar a verdade. E isso, Mas se calhar a pessoa a quem tu estás a ceder o lugar vai achar que estás a fazer discriminação. se calhar, não sei, mas por menos eu tenho que me sentir bem comigo mesmo. Verdade? E portanto, neste momento a escola, como tem um enorme formalismo, as crianças estão todas ali em fila indiana, nas suas secretárias, não podem falar com o vizinho do lado, nem para o outro, não podem trocar opiniões, só têm que estar a ouvir o professor e a replicar quando lhes for perguntado. Isso não induz comportamentos sociais. Portanto, nós vemos cada vez
há cada vez mais gente a viver numa cidade, cada vez até temos a conexão maior através dos telemóveis, mas a solidão é cada vez maior. Porque nós não estamos habituados a comunicar uns com os outros. A competência social é essencialmente comportamento e atitude. E isso não está a ser valorizado. Nem sequer é avaliado. Aliás, fica para o recreio. Exatamente. E no recreio eles estão ali contidos. Quando chegam lá para fora, aquilo é correrem por todo lado e começam a surgir os problemas. Mas ali é logo uma reprimenda e pronto, e depois volta para o mesmo sítio. Ora, nos países mais avançados, se repararmos, as salas de aulas são completamente diferentes das nossas na configuração das secretárias. Eles funcionam muito em ilhas. Temos o grupinho, um grupo de 4 alunos que estão ali a trabalhar. E um aluno pergunta ao professor: professor, tenho aqui uma dúvida. Já perguntaste ao teu colega do lado? Já perguntaste se alguém sabe? Pode-te ajudar. E ele aprende o tal conhecimento, mas também aprende, mais importante do que o tal conhecimento, aprende a perguntar ao outro, a pedir ajuda ao outro. Aprende a aprender. E o outro aprende Esse- ensinando, né? Que é a Exatamente. forma mais forte de aprender é ensinar. A maior virtude social é eu poder pedir ajuda. Uhum. Eu pedir ajuda é um ato de coragem. Quer dizer, eu tenho que assumir que não sei. Uhum. E vou pedir ajuda a ti. Mesmo que eu seja um senhor professor doutor e tu um simples padreiro. Mas eu rebaixo-me e peço ajuda. Isto é Mas- fantástico. Mas só o facto de estás a dizer que rabaixas e pedes ajuda, Porque no já conceito estás a fazer uma avaliação, não é? Porque este é uma... Não, repara. Este Que em bom é rigor. uma forma, é um simbolismo que eu quero mostrar, que é a cultura dominante que está aqui. Certo, porque Porque está errada. a pessoa pedir ajuda não se rebaixa nada, não é? Nada, mas é a contrário. cultura dominante dos certificados de habilitações. Não é à toa que nós temos muitos títulos académicos. O senhor engenheiro, o senhor O doutor, canudo. o canudo. Isto também tem uma história, que é engraçado, que é as universidades, onde começou a aparecer mais universidades e privadas, foi em Inglaterra. E então, normalmente os nobres punham lá os seus filhos a estudar. E cada vez que se inscreviam, eles punham o nome do aluno e o título nobiliário dele. Se era conde, se era duque, se era visconde, se era... Entretanto, começa a aparecer uma nova classe social, que era a burguesia, e a burguesia tinha dinheiro, muitas vezes até tinha mais dinheiro do que os nobres, e pôs também os seus filhos nas universidades. E o aluno entrava e não tinha título nobiliário. Então eles escreviam assim: snob. Snob vem do latim, que era sine nobilitatis, sem título nobiliário. E o que é que nós encaramos como um snob? Alguém que tem a mania que é importante. Mas, na verdade, o snob era alguém que aparentava nobre, ser nobre, embora não o sendo. Era daqui o snob. Como nós tivemos o regicídio e acabamos com a nobreza, os títulos nobiliários, então começámos a pôr títulos académicos, porque eram as universidades que lhes davam. Então agora toma lá que és engenheiro, toma lá que és doutor, tomas lá... E as pessoas vieram cá para fora a chamarem-se com os seus nomes. Portanto, os novos nobres. Exatamente. Portanto, em Inglaterra não anda-se a tratar o senhor engenheiro ou o senhor arquiteto. É só o senhor. Embora tenham lá os duques e tudo. Quando são duques, eles tratam-se por duques e sirs e etc. Mas nós reinventámos isto. Tornou-se talvez um pouco mais democrático. mas continua a ser uma separação de pessoas. Oh, Rui, mas voltando à sala de aula, esse conceito das ilhas é interessante. Mas a questão que eu coloco é: estarão os nossos professores, os nossos educadores, preparados para mudar a forma como ensinam? É porque se não estão, significa que nós temos que esperar mais não sei quantas gerações para depois termos os professores que vão ensinar destas formas novas, mas alguém tem que ensinar esses professores e nós só temos os professores antigos, então estamos aqui com Exatamente. um problema. Mas há uma grande vantagem atualmente, que é os Erasmus. O Erasmus... Portanto, estudar para fora, não é? Exatamente. Isso foi uma das melhores heranças que tivemos da União Europeia. E todos os alunos hoje em dia passam por experiências diferentes
de aprendizagem. E, portanto, de uma forma lenta e progressiva, as universidades vão ter que começar a mudar. E um dos problemas maiores que estão aí é nas escolas superiores de educação, que tendem a ser muito fechadas, continuam a ensinar tudo exatamente na mesma. Se vocês repararem, os nossos filhos hoje em dia têm manuais da língua portuguesa com as letras exatamente idênticas àquelas que nós fazíamos, quando já ninguém escreve assim. A falar do manuscrito. Vocês, se perguntarem a qualquer colega vosso para escrever a letra Q manuscrita, já nem se lembram como é que se fazia. Mas não, eu não me lembro. Mas os manuais certificados pelo Ministério da Educação continuam lá com aquela letra que está obsoleta. Eles continuam a ensinar com a letra que está obsoleta. Porquê? 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 Porquê é que não conseguimos mudar? A resposta é porque sim. Esta é porque sempre se fez assim, né? Exatamente. E não mudam. E voltamos àquele tal espírito corporativo que tínhamos falado anteriormente. Eu estou na minha quinta, isto é, eu estou no meu ensino superior, que é assim que se ensina e nós é que sabemos. Espera, mas o que não se ensina no ensino superior? Não é no ensino Sim. superior que se Mas aprende a questão, mas essa volta outra vez ao meu ponto, que é, eu como pai não posso dizer aos meus filhos, dizer, olha, tu não vais fazer a letra Q manuscrita, Não. porque isso não interessa para nada, só estás a Exatamente. perder tempo. Eu não posso dizer isso, Não porque ele está podes. inserido numa escola, num sistema, e ele tem que passar aquele processo. Só há uma solução, é o haver maior diversidade de escolas, com mais liberdade, e o pai escolher a escola que melhor se adapta À sua corrente. à sua corrente. Mas é isso que também não existe, porque temos um sistema de ensino que tem que ser exatamente igual, desde o Minho aos Açores. Mas aí a contra-argumento poderia ser, claramente a inovação parece que tem que começar no privado, não é? Porque é muito mais difícil mudar um Ministério da Educação e um sistema completo com escolas públicas Exatamente. e testar novas coisas, que como falámos no início, testar novas educações também é um risco, não é? Exatamente. E portanto, parece-me que a inovação terá que vir do privado, em que o privado vão haver várias escolas com várias correntes. Mas aí também entra em jogo o papel do Ministério da Educação, que é, há pais que têm correntes erradas. Há Exato. pais que podem colocar os filhos em sistemas que não fazem sentido, ou que estão intrinsecamente errados, não é? Porque acreditam que aquela é a corrente deles, foi assim que foram educados. Portanto, o Ministério também tem um papel de policiamento, de fazer com que as crianças sejam bem educadas. O papel do Ministério da Educação é garantir a qualidade mínima que seja aceitável em todas as escolas do país. E quanto maior o nível, melhor. Agora, não pode ir para além de uma determinada marca. Qual é a marca? Essa é que é a diferença. Por exemplo, Até onde é que vai o poder, né? Até onde é que eu limito? e então, há uns anos atrás, iniciámos em Portugal a chamada autonomia e flexibilidade curricular. E a autonomia e flexibilidade curricular previa que se pudesse reduzir o programa até 25% e substituir com outras coisas. Contudo, o que é que aconteceu? A maior parte dos professores das escolas têm medo de dizer assim, mas eu vou cortar o quê? Então têm medo. Voltamos outra vez à história do medo. Então até perguntam, tudo bem, nós podemos cortar, mas depois digam o que é que pomos. Então voltam outra vez ao mesmo. Quer dizer, Digam não o que é que têm podemos sequer... cortar. Continuam a fazer o que faziam porque estão confortáveis. Porque têm medo. Esta atitude faz-me lembrar aquele caso que havia quando se acabou com a escravatura nos Estados Unidos. Havia escravos que voltaram outra vez aos donos porque agora não sabiam o que é que haviam de fazer. Tinham medo de ser livres. E é a mesma coisa que está a acontecer. Mesmo ao mais alto nível. Mesmo nos professores. Porque têm medo. Eu acho que o mais importante é a escola ensinar a tal coragem aos alunos. E os professores, depois com o tempo, vão aparecendo este professor que arrisca a fazer assim, o outro professor que arrisca a fazer assado. Pelos vistos, tem que se ensinar a coragem aos professores também, não é? Todos nós fomos ensinados no medo. Coragem aos políticos que tomam a decisão. Eu Coragem acho que... aos funcionários públicos do Exatamente. Ministério da Educação, aos inspectores do Ministério Público, aos professores, etc, etc. Todos precisam de coragem. Até porque, a coragem no caso do Ministério da Educação, e voltando agora aqui à questão de arriscar a fazer novas abordagens educativas,
É uma abordagem com um baixo risco para o Estado, porque não é uma implementação em massa, não é? Uhum. São os privados com o seu capital, não é? Que vão para um Exatamente. mercado livre e dizem: este é o produto que eu estou a vender. Se os pais tiverem interesse, eles inscrevem as crianças. Uhum. E portanto seria uma área perfeita para o Estado público poder testar novos modelos de educação e ver qual é que é o interesse das pessoas e dos pais e como é que as crianças são educadas nesse sistema e depois quais são os resultados, Aliás, quais são os eu diagnósticos. até diria, sendo um bocadinho mais radical, de que o Estado só devia deixar abrir escolas que fossem inovadoras e que fossem diferentes. Escolas privadas. Escolas privadas. Porque era a forma que teria de fazer testes, de fazer experimentação Eh, e eu- dar alternativas. Porque se tu tens uma educação numa escola privada igual à escola pública, qual é o sentido de meter a criança na escola privada? Nunca é igual, né? Ok, igual. É uma questão de Mais segurança. exigente, mais O- isto, É uma mais... questão de segurança, foi É o que tu sempre, é o disseste. medo, voltamos outra vez, é o E é o medo medo ou a porquê? coragem. É o medo ou a coragem. O medo que estás a falar entre a escola pública e a escola privada, qual é que é? Primeiro, logo, é com os professores. Eu, por acaso, acho que O não é. professor faltam mais professores na escola pública. Faltam, hoje não foi trabalhar, hoje não houve aulas, do que num privado. Um privado tem uma maior, como é que eu ia dizer, garante que há menos falta dos professores. Porque também há menos conflitualidade, se calhar por E isso. porque o decisor está mais perto. Se estás a pagar a escola privada, está ali a pessoa com quem tu vais fazer. Então, mas não houve aulas, não tem porquê. Versus no Ministério Público, não vais telefonar ao Montenegro e dizer como é que é, não houve aulas. Mas não será que o pagar pela escola estás também a optar em termos de segurança por ter lá crianças do mesmo nível social? Eh, Ou seja, não há aqui uma tentativa de proteção social? Talvez sim, com algumas escolas, talvez sim, com algumas escolas privadas, isso dou de barato, mas não será com a maioria, Uhum. porque eh, eu já tenho um histórico, já com 15 anos pelo menos, e já vi pais de todos os tipos. Eu já cheguei a ter um pai que morava num quarto e não abdicava de pagar a mensalidade da filha. E estava, portanto, a fazer um enorme esforço pessoal pela sua filha. E ele dizia sempre, e eu tenho muito orgulho que isso aconteça. Portanto, há de tudo. Uhum. Há todo o tipo de... Mas isso não é o mesmo fenómeno? Não continua a ser o mesmo Não, fenómeno? por acaso ali naquele caso até foi de uma enorme desilusão que lhe aconteceu. Que foi a criança no primeiro ano de escola, estava no segundo período e a professora já lhe estava a dar a filha como um caso perdido. A sua filha é um caso perdido. Ele estava desesperado. Então puseram a criança na nossa escola, e o problema da criança era extremamente simples, resolveu-se com cêntimos. Ela tinha dificuldade em escrever porque segurava mal o lápis, e como nós ensinamos a ler e a escrever ao mesmo tempo, antigamente, aprendia-se a ler e havia pessoas que sabiam ler, mas não sabiam escrever. Jesus Cristo é um caso disso. Ele sabia ler, mas não sabia escrever. Mas atualmente aprende-se tudo ao mesmo tempo. Porque ele não andou na tua escola. Não, porque tinha por outros acaso, a escrever por ele. Na altura as inscrições ainda não estavam abertas. E então o que é que fizemos com a criança? Há umas borrachinhas que se põe no lápis que ajuda a segurar, obriga o posicionamento dos dedos de uma forma melhor para a criança. Então ela passou a agarrar melhor o lápis, começou a conseguir escrever, a chamada motoricidade fina, ou ter motoricidade fina suficiente para escrever as letras, começou a evoluir na leitura e o problema desapareceu. E, no entanto, a professora da escola pública deu a criança como um caso partido. Não conhecia a borrachinha. Eu acho que o que se passa aqui foi aquilo que o Tocha estava a dizer. Não há um acompanhamento mais próximo do professor. É. Não há ninguém em cima a É controlar produção o em professor. massa. É produção em massa. Só se analisa no final do ano com os testes. E o que aparece ali é uma criança que não sabe ler, nem escrever. Epá, então nós estamos a falar de outra coisa, porque repara, uma escola pública tem o mesmo tipo de hierarquia que tem uma escola privada. Mas Portanto, há formas de ver
o Se cá, assunto de maneira se diferente. cá estamos a falar em termos de qualidade da Não tem a liderança, mesma hierarquia final. certo? Não tem a mesma hierarquia desde o início. Está bem, mas tu não tens que ir para decidir se a criança, para perceber se a criança precisa ser corrigida com uma com a Basta o ajuda, professor, é isso que estás a basta o dizer. professor. Portanto, não tem que ir ao Ministério da Educação nem ao Ministro, não é? Portanto, Não, isso não tem. há o diretor da escola, portanto, há E há o os, diretor de turma, há o há diretor o de turma, ou seja, há turma. todo um acompanhamento que é feito na escola Pronto, mas pública, não não é? há a cultura, mais uma vez, não há a cultura ou não há o comportamento social da escola de andar a ver caso a caso problemas e ver soluções diferentes. As soluções tendem a ser padronizadas. Por exemplo, nos Mas meus isso está na cabeça das pessoas, porque eles depois discutem as crianças individualmente. mas o que acontece é que a maior parte acaba por escolher sempre as mesmas soluções. Por exemplo, vamos aos trabalhos de casa. Vamos ao caso do trabalho de casa. Eu não sou defensor dos trabalhos de casa. Eh, Afinal de contas, um indivíduo que trabalha num banco, quando sai do banco, não tem que ir para casa contar dinheiro, para no dia seguinte vir com os molhinhos feitos. Pelo contrário, Ok? há uma lei que foi aprovada, pelo menos em França sei que foi, não sei se em Portugal também já há, não podes telefonar aos empregados fora do horário de trabalho. Exatamente. Mas podes mandar TPCs, Exatamente, exato. podes mandar trabalhos de casa para as crianças. Por mail, mas por mail podia ser. Exato. Telefonar é que não. Mas o professor tem a cultura dos trabalhos de casa. E quando o professor não consegue dar aquela matéria toda, a solução é mandar trabalhos de casa. E mais trabalhos de casa. E os próprios pais já estranham se não houver trabalhos de casa para os alunos. Portanto, isto é um contrassenso. Portugal é dos países que mais horas gasta no trabalho e menos produz. E os nossos alunos está a acontecer exatamente o mesmo. Mais horas gastam dentro da sala de aula Uhum. e menos sucesso escolar têm. O comportamento dos nossos alunos é a cópia do comportamento de nós enquanto trabalhadores. Lá está. A educação é o que leva depois para a sociedade. Portanto, é os comportamentos, é onde está a falhar. É o nosso comportamento, não é o conhecimento, não é os manuais. É o comportamento. Nós já induzimos o comportamento nos nossos filhos a eles nos copiarem. E eles vão copiando, tal como os animais, como os macacos, eles copiam os pais. E nós copiamos os nossos pais. Então, Exato. na tua opinião, porque é que isso Espera, acontece? já vamos descobrir exatamente porque é que isso acontece, mas primeiro vamos à nossa frigideira. Com um comportamento que nós temos aqui é ir à frigideira. Ok. E depois na nossa versão extended nas nossas redes continuamos aqui a descobrir, a perceber o que é que se passa. Então, escolhe-me aqui. Então, é lá. Isto que é isto? Pode ser um ovo estrelado. É assim? É isso, tira. Ok. Isto agora... Portanto, isto é um bitoque, portanto temos aqui o ovo estrelado, o bife, batatas Isso. fritas, podes abrir, tem uma pergunta, podes ler em voz alta. Levaste muitas reguadas na escola para quereres mudar a educação? Foi tal professor de matemática. Quem é que criou esta pergunta? É a frigideira. É a frigideira, pá. Bem, por acaso até levei. Mas não era só dos professores. Eu também lá de casa também levava. Eu acho que eu era o... Foi essa a tua motivação? Ou foi Não, outra coisa? a motivação de ir para a educação. A motivação para a educação foi diferente. Acho que a maior motivação foi os meus filhos. É sempre, não é? Fizeram-me mudar. Não há nada que... Não há melhor mestre do que os nossos filhos. Porque por eles nós mudamos os comportamentos. Vamos outra vez à história do conhecimento e do comportamento. Eu sei que fumar está errado, mas continuo a fumar. Mas agora que nasceu o meu filho, eu vou deixar de fumar. Por causa do comportamento. Esse é que me fez mudar o comportamento, foi o meu filho. Portanto, Platão dizia que aprender é mudar posturas, isto é, mudar comportamentos. Se eu não mudar o comportamento, eu não aprendi nada. Eu simplesmente sei. Eu sei, mas não mudei o comportamento em função do conhecimento. Mas o meu filho fez-me mudar. O maior mestre que eu tive, os maiores mestres, foram os meus filhos. Porque por eles eu mudei os comportamentos. E vamos já descobrir como é que Interessante. como é que nós mudamos mais comportamentos, mas por enquanto vamos nos despedir de vocês. Malta, obrigado por estarem desse lado. Já sabem, estamos de volta para a semana. Raul, obrigado por teres vindo. Muito obrigado, eu. Obrigado, Pelo Raul. convite. Obrigado a todos. Dano. Ok, então agora aqui na nossa versão extended já podes questionar exatamente isso que tu ias questionar, que é como é que isso se faz? Era essa a tua pergunta?
Não, porque é que isso acontece? Porque é que isso acontece? Porque é que nós trabalhamos demais e somos pouco produtivos? E porque é que nós perdemos demasiado tempo a estudar, não é? Nem é estudar, é na sala de Ou na aula. sala É de que, é aula. que nós passamos mesmo muito mais tempo na sala de aula que outros países. E temos insucesso escolar. Eu, eu volto a dizer que é tudo uma questão comportamental. Se nós tivermos medo de tomar uma decisão, a minha solução é continuar a estudar à procura de uma solução fácil. Eu estou sempre à procura da solução. E é o que nos acontece. O que Ao é que longo é? da vida andamos a adiar as decisões. Adiamos as decisões porque temos medo de tomar decisões. Hum. E, portanto, a solução é continuar a estudar à procura que venha qualquer coisa a resolver-nos o problema. O que estás a falar é que há falta de criatividade. Não. Estou a falar é que há falta de coragem. Falta de Quer coragem. dizer, mais uma vez. Mas eu não sei se é só coragem. Epá, eu debato, eu lido com muita gente e uma das coisas que constato com muita frequência é as pessoas têm uma grande falta de capacidade de síntese, por exemplo. Ou seja, podes estar a falar com alguém que te repete 10 vezes a mesma coisa. Uhum. Para quê? Isso vem dos comportamentos da escola, né? Não é? Porquê? Porque é que a pessoa se repete? Ou seja, as pessoas têm falta de pensamento. Acho que nós não ensinamos a pensar. Nós precisamos ensinar a coragem, mas também precisamos ensinar a pensar. As pessoas não pensam. Mas esse caso específico que tu estás a falar tem a ver com os comportamentos que tens na escola, que é quando vai um trabalho, diz tens que escrever 2 páginas, não podes usar letra maior que 12, não sei o que é Arial, e agora escreve. Mas depois quando chegas às empresas e alguém vem ter contigo e diz, olha, temos este problema, então qual é o problema? Olha, estão aqui 2 páginas. Não quero 2 páginas. Diz-me isso em 2 frases. Qual é o problema, qual é a solução? Não é? Pois pá, é um mistério, mas efetivo. Não é? É um ministério. É um mistério, pá. Eu continuo a achar que é o comportamento. Vamos. Mas a questão é ver como é que se muda, Raul. É na forma, começa-se a trabalhar logo na forma de educar, de ensinar. Se eu me centrar naquilo que é importante e não no formalismo das coisas, então eu estou a mudar o foco. Por exemplo, na escola ainda temos o hábito, se formos à maior parte das escolas, de pôr as crianças a escrever o A não sei quantas vezes, na linha toda, uma linha, 2 linhas, 3 linhas, a escrever a letra A, a escrever a letra B, a escrever a letra C, e depois criticamos se a ortografia é feia, isto não está correto, não é bonito, assim ninguém consegue ler. E eu pergunto, e os médicos? Os médicos são as pessoas que escrevem pior na vida. Têm uma ortografia horrorosa. A Mas são propósito. médicos. É para os estudantes não perceberem qual é a doença. E então o professor perde tempos e tempos ali à volta daquilo. E os alunos na lógica repetitiva. Isso é escolástico, claro. E portanto, nós já vamos repetindo. E aprendemos a repetir. E aprendemos a repetir que se calhar a repetir está correto. E repetimos. Portanto, é um hábito que adquirimos. E que vai perdurando no tempo. A própria forma de ensinar também é isso. Nós, Isso se calhar vinha dos copiadores dos livros, não é? os copistas Não é? lá Os copistas, não é? Como se eram os chamava. copistas. Que não é? Mas aí tinha uma finalidade, era para ao menos fazia daquele livro, copiava 2 ou 3, já dava para mais Pronto. gente ler. Agora mas- ali Se cá na escola não sabem que houve Gutenberg que começou Que inventou começou os a tipos. imprimir. Mas, E o teclado. mas só, por exemplo, um exemplo da nutrição. Nós ensinamos a pirâmide dos alimentos, depois a roda dos alimentos, nos infantários, ensina-se no primeiro ciclo, ensina-se no segundo ciclo e nada se altera. Mas estamos a repetir, o próprio Ministério repete o conhecimento, mas sem nenhuma consequência. O que é que isso significa? Vamos Tipo um de bocado- consequência que faria? Vamos ver. Por exemplo, Portugal tem vários Depois vão à problemas. cantina, está tudo estragado. Portugal tem vários problemas.
E eu tento tipificar os problemas para também olhar na educação e dizer como corrigir isto. Um dos problemas que temos é a obesidade infantil. Portugal é dos países com a pior obesidade infantil do mundo. Aliás, Portugal é dos piores países em obesidade, ponto final. Já fomos o segundo pior país do mundo, só ultrapassado pelos Estados Unidos. Hoje em dia já existem países piores do que nós, mas não por Mérito nosso. nosso, mas por demérito dos outros. Conseguiram. Ultrapassaram-nos. Nem aqui somos bons. E então? E o que é que nós fazemos no Ministério da Educação? Roda dos alimentos no infantário, roda dos alimentos no primeiro ciclo, no segundo ciclo e quiçá no terceiro ciclo, já nem me lembro. E isto não está a resolver. Mas persistimos na solução. Como sendo isto a solução. Ainda não vimos que isto não é solução. Mas persistimos. Vamos a um caso diferente. Sinistralidade automóvel. Nada tem a ver com a obesidade. Eu lembro quando começou a aparecer, acho que foi no governo de Cavaco Silva, começámos a ter um grande boom de automóveis, etc. Começou a sinistralidade a aumentar e o Ministro da Administração Interna, para tentar atacar este problema, aumentou as multas. O custo das infrações aumentou. E o que é certo é que a sinistralidade não diminuiu, continuou. Veio novo governo e o que é que faz o outro ministro da Administração Interna? Faz exatamente a mesma solução quando já tinha provado que não resultava. E a seguir vem o outro governo. Eles criaram mais receita, pá, estás enganado. Mas não estão a corrigir. Não estão a corrigir o problema. Não, assim perdem receita. Mas estão a adiar a solução. A mesma coisa é o que acontece em quase tudo. Por isso é que nós andamos 55 anos a discutir a porcaria de um aeroporto. Isso o que estás a dizer é a insistência nas mesmas soluções para os problemas. Para os mesmos problemas. Não é a mesma solução. É supostamente ser a solução. Mas que não é a solução. Porque já insistir demonstrou no mesmo caminho que não é a solução. E a mesma coisa se faz também na educação e em tudo. Nós não mudamos. Por exemplo, vamos ver um caso concreto, também que a mim me espanta. A minha irmã era professora de Geometria Descritiva. Há cerca de 20 e poucos anos, nós fizemos uma mudança, e bem, no licenciamento urbanístico, que era obrigatório todos os projetos serem apresentados em formato digital, com ferramentas de desenho assistido por computador, por CAD. E todos os gabinetes de arquitetura e de engenharia tiveram que se adaptar a esse tipo de ferramentas. Isto foi uma decisão tomada em Conselho de Ministros e acho que fizeram muito bem. Contudo, estava lá presente nessa reunião, estava o Ministro da Educação, e o que é que faz o Ministro da Educação? Não fez nada. Absolutamente nada. O que é que ele devia ter feito? 20 anos depois, ainda temos a disciplina de Geometria Descritiva, que era a disciplina que a minha irmã dava ainda há bem pouco tempo. Só há 2 sítios em Portugal onde se utiliza a Geometria Descritiva. É na sala de aula do ensino superior e na sala de aula do secundário. Portanto, nós podíamos estar a ensinar desenho em 3D, se calhar num semestre dávamos a matéria toda, e os alunos no secundário ficavam com uma ferramenta de trabalho. E afinal não. Estão lá a ter Geometria Descritiva, que é um daqueles pincéis, uma disciplina difícil, que tem uma nomenclatura complicadíssima e que não vai servir absolutamente nada, porque os gabinetes, todos, projeto, trabalha-se em ferramentas assistidas por computador. Portanto, isto mas assim o aluno sabe exatamente o que é que significa cada... Mas isso é Esse é o contra-argumento. Sim, Não, mas é um contra-argumento. Os conceitos. Então, isso é a mesma coisa que... Tu também podias deixar de lecionar lógica, porque tudo já é feito com calculadora. Não, eu acho que a melhor forma de ver isto é assim. O professor de eletrónica, ou um professor, continuava a ensinar como é que funciona uma televisão analógica a preto e branco, e o aluno pergunta, mas senhor professor, para que é isso que já não se utiliza essa televisão? Não interessa, isto é a base da televisão. Portanto, ele continuava a ensinar uma televisão a preto e branco. E é isso que nós estamos a fazer.
Não estou a dizer que a geometria descritiva seja má. Atenção, quando ela apareceu, era considerado segredo de Estado. Só, só poucas pessoas tinham acesso. E com isso permitiu-se fazer catedrais fantásticas na Europa. E agora o conhecimento ficou vulgarizado. Só que agora apareceu melhor. Uhum. Eu acho que também tem a ver com, à medida que nós evoluímos, né? Portanto, existe uma evolução da nossa sociedade, nós vamos acumulando mais conhecimento, cada vez há mais conhecimento, né? Se calhar há 100 anos, juntar o conhecimento todo cabia nesta sala. Hoje em dia, juntar o conhecimento todo era preciso mais do que este prédio. E à medida que nós temos mais conhecimento, nós não podemos ensinar tudo, temos que começar a escolher, Exatamente. né? E se calhar, no caso da geometria descritiva, até poderá haver alguma corrente de educação mais à frente no ensino superior, onde até faz sentido ir à geometria descritiva para perceber as bases. Por exemplo, quem faz os softwares de 3D provavelmente tem conhecimento de geometria Uhum. descritiva para conseguir implementar aqueles conceitos para pessoas que não têm conseguir usar de forma simples. Mas isso não significa que nós temos que dar as bases de tudo a toda a gente. Claro. É? Um arquiteto, se ele tiver a desenhar, que hoje em dia qualquer arquiteto é isso que fazia. Antigamente o arquiteto fazia um esquiço à mão. E depois passava para o desenhador. E o desenhador é que tinha que saber fazer os desenhos todos, lá com a caneta Rotring, e o estirador, etc. Mas hoje não. Hoje em dia o arquiteto faz o desenho em computador e até faz logo em 3D. Portanto, ele já nem precisa de saber todos aqueles conhecimentos. Agora, aceito, e acho que sim, que esse conhecimento de geometria descritiva não deve se perder. E, portanto, em cursos de matemática aplicada, deve ainda manter esse tipo de disciplina, mas não para um curso profissional, como é um arquiteto que está a ser arquiteto, não é essa a finalidade. Ele tem é que saber desenhar. Portanto, para um Com as arquiteto ferramentas que nós temos hoje. atualmente, ou um engenheiro, por exemplo, com isto dos desenhos em 3D, isto é fantástico. Eu lembro de ter ido ao meu dentista, ele fez um modelo todo em 3D dos meus dentes. Eu quando vi aquilo e mostrou-me, eu fiquei fascinado. Eu disse, epá, meu caro, você vai ter que me dar isso, que eu vou levar isto lá para os meus alunos para eles verem. Ah, com certeza, eu preparo-lhe isto. E então lá fez um modelo todo em 3D, aquilo tudo funcional. Até tinha a ponte para tirar o dente e pôr o dente onde ia ficar. Era fantástico os teus alunos estarem-te a arrancar os dentes. Vamos arrancar os dentes do Exato. diretor. Eu só lhe pedi, ele assim, você vai tirar daqui o nome, que eu não quero que eles vejam que isto são os meus dentes. Então o dentista, orgulhosíssimo, com certeza, eu preparo-lhe isso. E veio mostrar tudo onde é que aquilo era feito. Então ele teve-me a mostrar o laboratório dele, com a impressora 3D, com o software todo. E eu a dar de passo pergunto-lhe assim, mas, meu caro, você aprendeu isso lá na faculdade? Acha? Meus professores ensinarem-me isto? Não. Qual o quê? Lá Yeah. está. E lá está Isso um diz tudo. dentista a utilizar uma ferramenta 3D. Fantástico. Eu acho isto fantástico. Mas é fantástico dele. Teve a coragem de se melhorar e de aplicar no seu negócio. Porque aquele negócio é dele. Ele teve coragem. Foi à frente. E tomou decisões. E teve que sozinho aprender porque na escola não lhe ensinaram. Mas há aqui outro desafio que é, ok, tu tens essas ideias e tens uma escola e queres implementar coisas diferentes. Mas existe um standard, portanto, qualquer escola, mesmo privada, tem que responder perante o Ministério da Educação, não é? Claro, claro. E existe um E programa, ainda bem. existem E ainda regras, bem. certo. E ainda bem. mas tu consegues implementar essas ideias alternativas e diferentes hoje, com o Ministério e com a estrutura social que nós temos hoje? Consegue-se. Consegue-se. Tem muito mais esforço, mas consegue-se. Porquê? Porque eu tenho que adicionar competências que não são trabalhadas no currículo do Ministério da Educação. E isso obriga a também ter mais tempo em que os alunos estejam dentro da escola. Como somos um privado, os pais até agradecem que os alunos estejam mais tempo lá. Só que estão lá, mas ocupados com coisas que gostam e que são úteis, vão ser úteis em termos sociais. Tipo, por exemplo. Tudo, trabalhos de grupo, saber avançar com projetos ah, que saem fora da turma, portanto, interturmas, fazem muito trabalho social. No fundo é como uma empresa. Eu já cheguei uma vez a fazer um trabalho que eu achei interessantíssimo, foi na altura das férias, que estava lá um conjunto alargado de alunos,
e durante uma semana tiveram a aprender, 2 semanas, tiveram a aprender empreendedorismo. Nós damos aulas de empreendedorismo, que é uma área que eu acho que é importantíssima, e durante 2 semanas estiveram a trabalhar. São áreas de empreendedorismo. No final da primeira semana foram ver uma pizzaria, como é que funcionava uma pizzaria, e levámos. Mas tanto os alunos mais velhos como os mais novos. Na segunda semana tiveram que implementar uma pizzaria lá na escola. Fizeram as fardas, fizeram a ementas, fizeram Mas fizeram as pizzas? e fizeram as pizzas Pronto, no isso era o último mais dia. importante. Foram essa parte foi, mas o mais fascinante de tudo é eles fizeram as pizzas e montaram uma pizzaria lá na escola. E os pais, quando chegavam no final do dia, eram recebidos pelos alunos mais novos que os encaminhavam para umas mesas. Entretanto, vinham os alunos já um bocadinho mais velhos, que já sabiam escrever, e tomavam nota dos pedidos, e escreviam. E depois vinham outros mais velhos, traziam as pizzas e levavam. Os mais velhos todos estavam a orientar a equipa toda, e eles levavam as pizzas à mesa, os pais comiam, e no final os pais iam pagar. Aquilo era tudo com dinheiro virtual, em papel. Depois havia lá um que estava na caixa, até fazia o troco e tudo. E estava o colégio todo, os alunos todos, a funcionar como uma empresa. Porque, na verdade, o que é que nós queremos? Isso é uma pizzaria com muita mão de obra. Com muita mão de obra. Aquilo era... Barata. Não, barata. Exploração infantil. Exato. Trabalho infantil. E então... Mas o que é que nós queremos do Ministério da Educação? Eu acho que nós muitas vezes nem sequer sabemos o que é que queremos do Ministério da Educação. Eu acho que nem eles sabem. Porque para mim o Ministério da Educação é o instrumento pela qual eu preparo a próxima geração a tomar conta deste país. Se a próxima geração não conseguir tomar conta deste país, é porque foi mal formada. Ora, se o meu país já foi à bancarrota 3 vezes, então se calhar dá que pensar se estamos a formar bem os nossos... Futuros cidadãos. Portanto, eu acho que o Ministério da Educação tem que ser isso. Portanto, quem são os clientes finais dos meus alunos são as empresas. E as empresas querem trabalho colaborativo, querem pessoas ativas e não passivas, querem pessoas com coragem de ter um pensamento crítico, de eu dizer assim, vamos fazer assim. E o trabalhador responde, mas assim tem este problema, mas se calhar poderíamos fazer desta outra forma. Olha, eu gosto dessa ideia. Portanto, eu quero ver alunos participativos, ativamente. Passou-me aqui um pensamento pela cabeça que é o seguinte: se nós formamos mal as crianças, e se formamos mal os jovens, e formamos mal no superior, isso depois tem consequências, como tu estavas a dizer, porque isto assaltou-me o pensamento depois de tu teres dito que se tivemos já 3 bancarrotas é porque alguma coisa pode estar a correr mal. Ou seja, tu tem uma consequência, tem um impacto. Se nós formamos mal, vamos ter maus profissionais. Se temos maus profissionais, vamos ter que os formar melhor, não é? Certo. Temos que acrescentar mais formação. Eu bem sei que quando se fala até na junção dos ministérios da educação das crianças e do ensino superior, já se fala em super ministérios, não é? Mas cá nós devíamos ter mesmo um super ministério da educação e da formação, que fosse responsável Por todos, não só pela educação das crianças, como pela educação dos adultos. Porque assim sim tinha a compreensão. Mas já temos. Não temos. Chama-se Ministério da Administração Interna. Se fazes mal, apanhas uma multa. Se Pois. fazes muito mal, vais para a prisão. Pois, está certo. Exato. Esse é o Ministério. Mas essa é a forma como nós Mas estamos só a assim é fazê-lo. que um adulto aprende. O adulto só aprende a doer. A criança é que vai com conversa. Eu não concordo contigo. Não, Nós- acho que o que o Raul está a dizer é Eu sei, o o Raul está a posicionamento do gozar. nosso Estado. Exatamente, está a gozar. Mas não está a gozar porque é verdade. Porque na prática com a criança é exatamente a mesma coisa. A criança chumba. Nós E é criamos- castigada, é considerado Exatamente. que é mau, é insuficiente, Exatamente. não é? E por aí fora. Portanto, é medíocre. Só que é um castigo diferente. Não O dói. castigo é que é diferente. Mas repara, mas não é por aí que a gente vai, não é? Portanto, Não, nós se não. calhar devíamos ter, se tivéssemos alguém responsável, efetivamente, pela educação, para que a educação fosse ao nível que nós necessitamos em termos de sociedade,
Epá, se calhar tinha mais preocupações sobre a educação base. O que tu estás a dizer é engraçado porque se tu disseres a um extraterrestre que chega e nós temos o Ministério da Educação, ele vai dizer assim: ah, é o Ministério que educa a população. Não, 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 não. Educação é das crianças. Só as crianças é que têm Sim, sim. educação. Sim. Né? Eu acho que o Alien ia dizer: Os vocês outros, são os outros têm completamente que de ter outro planeta. formação profissional, não é? Ainda mais, nós obrigamos as empresas a dar X Formação. horas de formação por ano Obrigatório. Exatamente. sem ter nenhuma ideia o que é que eles vão formar. Nem interessa. Aliás, eles depois vão buscar cursos já pré-feitos. Vamos comprar este pacote para dar aos nossos trabalhadores. Claro. Eles próprios também não sabem, mas isso é a falta do pensamento estratégico. E nós sempre tivemos falta de pensamento estratégico. Há um outro tema que ainda não me perguntaram, que eu acho que é talvez o elefante que está sempre presente Então, em todas as salas, que é a felicidade. Portugal é dos países... Somos tristes, convenhamos. Somos? Somos tristes. Isso é por causa do fado. Não é Ou o por fado causa- é que é por causa disso. Não. Aliás, é curioso isso do fado. Se repararem, nós agora vemos a música popular portuguesa chega a ser mais triste que o próprio fado. É curioso. Mas então, e é difícil nós medirmos a felicidade, se uma pessoa se um país é feliz ou não. Mas há um dado que é matemático, é factual e não dá asa para dúvidas. Se formos à Pordata, e vocês vão ver que o divórcio, o país da União Europeia com a maior taxa de divórcios é Portugal. Se não é já o que está em primeiro lugar, há de estar lá no topo. É como a obesidade. Portanto, somos o país que tem maior taxa de divórcios. E ninguém se divorcia estando feliz. Porquê é que nós temos isto? Porquê é que nós somos infelizes? Sabes qual é a fórmula da felicidade? Não Matemática. É a realidade menos a expectativa. Se tu exatamente. tens a expectativa demasiado alta e não tens as competências para concretizar, vais ser infeliz, porque Exato. a realidade... Vai-te dar um murro no estômago. Exatamente. É como a tasquinha, não é? As tascas são sempre os melhores restaurantes, porque a gente já vai com uma expectativa tão baixa que aquilo é sempre tudo ótimo. Mas por acaso, não sei se é mesmo isso, mas realmente são muito boas. São muito boas, são ótimas. Mas, portanto, a felicidade não é trabalhada. E o que é preciso para a felicidade? Mais uma vez, é coragem. Problemas entre eu e ela haverá sempre. E, portanto, nós temos Ela que ter quem? A a frigideira? capacidade... Não. Temos é que ter a Ela ou ele capacidade- agora? Sim, Estamos a falar a exatamente. realidade. Temos é que ter a capacidade de conseguir ultrapassar. E muitas vezes é mais fácil dizer assim: olha, é melhor cada um ir para o seu lado. E vamos. E portanto, Quase a tirar a toalha ao chão, né? é exatamente. E na verdade, não foi assim que chegámos à Índia. Não foi a tirar a toalha ao chão. Foi com coragem, com persistência. Mas isso é preciso coragem. E vendo onde é que erramos, vemos experimentar e tudo. Mas temos que ter coragem. E por isso, a base disto tudo, da educação, é coragem. Ter coragem, para não desistir. Não desistir. Coragem, 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 coragem. E isso, com crianças, tem que se trabalhar como? Com autoestima e autoconfiança. E não pela crítica. Quando eu trabalho pela crítica, a dizer, está errado, tu és insuficiente, tu és medíocre, tu és mau, eu estou a deitar abaixo a autoestima e a autoconfiança e estou a passar um comportamento aos meus alunos, que é o criticar. Portanto, eu aprendi com o meu mestre a criticar os outros. E esse é o desporto nacional em Portugal. Por isso é que temos 10 milhões de treinadores de bancada, 10 milhões de selecionadores nacionais e 10 milhões de condutores do banco de trás. Esta expressão que era do E António primeiros Guterres. ministros também, esquecer. Exatamente. E, portanto, criticamos. Porque é muito fácil criticar. E o outro ouve a crítica e agora vamos esperar um bocado. Então, tudo isto induz no atraso. E nada se resolve. E vamos adiante, e vamos adiante. Nós temos o aeroporto, que os vistos já vão em 55 anos, mas não é caso único. Temos também o Alqueva, foram 40 anos. Pois foi. 40 anos para decidir construir. Houve uma altura que em Portugal... E não havia problemas de localização. Exatamente, Estava tudo- já estava definido. Exato.
Eu até acho graça que na altura houve uma altura que se escrevia muito nas paredes, aquelas coisas, abaixo fascismo, Ah, não sim. sei o quê, aqueles grafites todos políticos. E o melhor grafite que eu já vi era um que estava lá no sítio do Alqueva que dizia assim: construam-me, porra. E era mesmo aquilo. Já merecia que o aeroporto também tivessem lá escrito qualquer coisa assim. Pois, o Não problema é tens que não sabem local. onde. Eu não sabem onde, exatamente. Mas 40 anos. Mas isto não é recente. Quer dizer, não é do 25 de Abril para cá. É muito mais antigo. Nós temos um edifício em Lisboa, que toda a gente adora, que é o Aqueduto das Águas Livres. Foram 152 anos até iniciar-se a construção. 152 anos a discutir o Aqueduto das Águas Livres. Uau. E o pior, Estamos a ficar melhores, então. melhoramos, a olhos vistos, Não sabes, o aeroporto ainda não está ainda não sabemos, mas já está a metade. Já está Certo. um Não, terço, mas um se o terço. Alqueva foi 40 e o aeroporto já vai mais de 50, já estamos pior. Já estamos outra vez a piorar. Já tivemos melhor, com um bocadinho já. Mas o curioso é que quando construímos o aqueduto, já se conhecia o princípio dos vasos comunicantes. Portanto, era escusado ter feito o aqueduto. Podia-se ter feito só com um tubo a passar o Vale de Alcântara. Ah, estás a dizer que entretanto, como demorámos tanto tempo, 150 anos, a tomar Nem a sequer decisão. aprendemos com aquilo que o conhecimento que já havia. Portanto, construímos de uma forma arcaica, improdutiva. A obra custou milhares de vezes mais do que aquilo que se podia ter feito. Portanto, já estão a ver a Não havia ninguém do outro lado do tubinho para chupar a água. Exatamente. Portanto, a improdutividade tem séculos em Portugal. Então nós gostamos de falar muito e não tomar decisões. Curiosamente, Estamos do infante Dom Henrique. não. Eu acho que estamos mais no período que o Essa de Queiroz falava. O Essa de Queiroz falava nos maias, criticava a sociedade diletante portuguesa. Isto é, tem muito conhecimento, mas não tomam decisões. E os maias têm mais de 150 anos. Então, oh, Raul, mas então vamos para irmos numa ótica positiva, tivemos aqui a dar tanta Claro. porrada. Pois é, a nós Temos, próprios. é A nós, esperança, a nós próprios. a nós Há próprios. esperança ou não há esperança? Claro, voltamos outra vez ao tal padre. Eu gosto do erro. Se souber que é o erro, posso corrigi-lo. Ok, quanto mais falarmos do erro, é porque nós criticamos muito. Nós gostamos de criticar para toda a gente ver os erros. Exatamente. Agora Mas temos de dar o passo a seguir. temos é que olhar para os vários problemas e tentar perceber onde é que está o maior problema. E na minha ótica está na educação. Na minha ótica está no Ministério da Educação. Tu estás a dizer não só dos problemas da educação, estás a falar de todos os problemas do nosso país estão na educação? Bem, o todo é extensivo. Pronto, é muito- exagerado, mas mas Vá lá, o- tens de ter coragem, diz lá. todos menos uma. Não, não, eu acho que o grosso está ali, indiscutivelmente. Todos os problemas sociais resolvem-se pela educação. Essa é a melhor forma. Pode não ser uma solução imediata, mas é a solução do futuro. É pela educação. Costuma-se dizer que a sociedade é uma cópia da sala de aula. Se nós temos uma sala de aula que não está a funcionar, a sociedade também não vai funcionar. Portanto, a solução dos problemas tem que passar pela educação. Que nós consigamos alcançar a solução, eu acho que nunca iremos conseguir. Vamos estar sempre a melhorar. Mas que a solução invariavelmente tem que passar por ali, tem. Não há outra forma. Mas repara, o que nós estamos a dizer é que nós somos um país, infelizmente, que leva muito tempo a discutir as coisas. Mas, portanto, e para nós esse tempo não é muito importante, porque a verdade é que nós gastamos nisso. Mas quando se trata de pensar em termos estratégicos e pensar que é preciso tempo para resolver determinadas coisas, nós não temos paciência para isso. Ou seja, por exemplo, é esta questão que estamos aqui a falar, que é, se nós dissermos que a educação é o cerne de todos os problemas que nós podemos ter em termos de sociedade, sobretudo em termos produtivos, não é? Porque Não só, e e sociais. sociais e por aí fora, temos de ter consciência que isso vai levar muito tempo. Portanto, ou seja, para mudar, não é? são duas gerações que são necessárias para que isso aconteça. Portanto, e para isso é preciso, nós não temos nenhum político que sobreviva a esse tempo, não é? Portanto, tomar esse tipo de decisões a longo prazo
É preciso ter muita coragem, de facto, e preciso ter seguidores, ou seja, porque depois tínhamos que ter uma política que fosse consequente com essa decisão, ou seja, tínhamos que ter Continuidade uma continuidade durante vários dezenas de anos, provavelmente 20 ou 30 anos, com medidas coerentes, não é? Portanto, porque senão as coisas não deixam de ter efeito. Sempre que vier um governo altera as regras, não dá em nada, não é? Exatamente. E nós já tivemos isso e temos seguido E isso, temos tido infelizmente. sempre isso. Temos tido sempre isso, Sempre isso. exatamente. Que não é nada bom em termos educativos. Portanto, epá, Pois. aqui é sempre um problema. Tu há bocado disseste, epá, nós não temos uma estratégia. Nós temos muita dificuldade em fazer estratégias. Nós temos muita dificuldade, porque temos uma dificuldade objetiva em fazer estratégias. Não é falta, eu acho que nem é falta de vontade. Nem sequer penso que seria falta de saber. Nós temos uma grande dificuldade em procurar consensos sobre as estratégias que queremos seguir. E sermos consequentes com aquilo que nós decidirmos. Será procurar consenso ou às vezes O consenso- procuramos demasiados consensos? Mas pode ser, o consenso pode ser disruptivo, não é? Ok. Pode O ser consenso não é obrigatoriamente encontrarmos no meio, não é? Não, Tu achas que é eu acho que é 3, então é 2. Não, o consenso pode ser haver alguém com uma estratégia clara e que recolhe o apoio da sociedade para Mas esse estamos a consenso. falar de educação ou estamos a falar de Estamos a falar em tudo. em tudo? E em educação também. É que eu acho que o procurar o consenso é importante, mas não deve ser o objetivo final. Nós temos é que criar bases sólidas para que se possa ir trabalhando e ir procurando soluções e dar liberdade à diferença. Ok. Portanto, voltamos outra vez àquele tal projeto que eu tinha falado. Provavelmente é muito mais viável o que estás a É dizer. mais imediato e permite aparecer soluções que eu nunca me passaria pela cabeça e ninguém lhe passaria pela cabeça nesta sala. Mas outra pessoa que está do outro lado lá do outro lado da rua, se calhar tem uma ideia engraçada Então e repara, que até vai beneficiar a todos nós. então temos que assumir que nós não devemos ter estratégia, Não, porque nós estou não, a dizer, não, a porque nós não estratégia, vamos não. conseguir. A estratégia está exatamente nisso, em fazer isso, em fazer isso. No fundo é assim que funciona a economia. O empreendedorismo não está em mim ou em ti, está em todos nós se quisermos. E depois há de aparecer pessoas com ideias fantásticas que resultam e outras ideias que não resultam. E as que resultam. É da natureza da Mas espera, economia. mas na economia também toda a gente se queixa de falta de estratégia. Tá bem, Portanto, mas não é? lá está. Mas na educação, isso tem que ser assim. Os problemas que vão aparecer vão obrigar a ter que trabalhar criativamente. O que tu estás a dizer é que não Criatividade. vale a pena estarmos a discutir que educação é que nós queremos. O que é preciso é experimentar vários tipos de educação, dar a liberdade de experimentação e lá escolhemos. Não é passar do 8 ou 80. Esse também é um outro mal que está muito enraizado no português, que é o 8 ou 80. Ou saímos de uma coisa e passamos logo para a outra. Por isso é que quando se muda a legislatura, mudam os programas todos. Isso está errado. Mas está enraizado na nossa cultura aceitar isso. O PS esteve a governar, agora vem o PSD. O que é que o PSD vai fazer com a educação? E nós já aceitamos isto com enorme naturalidade e não deveríamos aceitar, porque estamos a brincar com o futuro dos meus filhos. Eu estou a entregar o futuro dos meus filhos a uns indivíduos que só por ganhar nas eleições agora vão decidir como é que o meu filho há de aprender. Então, mas toda a gente teve a dizer que estava mal, tem que fazer Claro, alguma coisa. mas quer dizer, mas não é fazendo o oposto. Mas eles vão fazer o oposto porque é aquilo que estão habituados a fazer. Repara, é que o oposto é sempre igual àquilo que era o precedente, não é? Exatamente, portanto, não é assim. Eu acho que temos é que tentar, vamos lá ver, reduzir as diferenças, chegar a um ponto de equilíbrio em que, na educação, claro, haja acordos entre os principais partidos, dizer assim, bolas, vocês querem fazer assim, vamos fazer um acordo durante não sei quantos anos, não vamos mexer nisto, a não ser que sintamos que tem que se mudar porque não está a resultar. Mas vamos manter.
A educação da matemática, o programa da matemática tem variado, é uma coisa impressionante. E nós nem sequer acertamos na, na melhor estratégia. E o curioso é que na matemática, eu falo da matemática porque a matemática não é como o português, só existe cá, não é? A matemática é universal. E hoje em dia já existem métodos comprovados que são muitíssimo superiores ao nosso e nós continuamos a tentar inventar novos sistemas. Estás a falar, por exemplo, o método de Singapura, Exatamente. que é o... Este há 20 e tal anos que já está comprovadamente ser o melhor sistema de ensino da matemática nos primeiros anos. Em que é E que ele se distingue? Consegues assim eh, explicar para o pessoal perceber? sinteticamente é nisto. Tipicamente o ensino da matemática, o que nós temos em Portugal, passa do concreto para o abstrato. Pomos dois carrinhos e pomos um igual a dizer que é dois. Ele passa do concreto para o abstrato. Ou seja, 1 mais 1 igual a 2. Não, o que eu estava a dizer agora é só mesmo a tipificação do número. Pomos dois carros e Uhum. dizemos isto é igual a 2. Ok, são 2. Ele aprende a codificação que dois carros, tipicamente põe-se lá o 2. Este é o abstrato. E isto é fantástico, porque a matemática é o poder da matemática. Eu posso somar foguetões ou laranjas, portanto dá para tudo. Mas qual é o problema da matemática? E isto é universal, atenção, em todo o planeta. Este problema é comum. O maior problema da matemática, de ensinar a matemática, é a abstração. Porque uma criança não tem abstração. Até os adultos têm dificuldade em ter abstração, Uhum. quanto mais uma criança. E então, em Singapura, eles desenvolveram este método há cerca de 40 e tal anos, 50. Desenvolveram um método em que criou um passo intermédio. Passamos do concreto, pictórico, e passa para o abstrato. E tem um passo intermédio. E este passo intermédio, que parece uma infantilidade, e que na verdade mas é adequada à idade da criança. E durante Explica isso, o que é que isso quer dizer? Por exemplo, eu tenho, vamos outra A vez mesma aos história dos carrinhos. dois carros. Vamos aos carrinhos. Eu tenho dois carrinhos e eu à frente dos dois carrinhos, em vez de pôr o 2, ponho dois quadradinhos. E depois é que ponho o 2. Portanto, os dois quadradinhos é o pictórico. Está a Uhum. representar o carro. Amanhã ponho patos e tenho os quadradinhos. E tenho o numeral no final. Ao fim de uns anos, se calhar no segundo ano da escola, lá para o final do segundo ano, ele deixa de desenhar os patos, as florzinhas, os carrinhos e passa só a pôr os quadradinhos e os números. E a criança vai muito melhor para a frente. Eu sou capaz de estar a resolver problemas do 7º e 8º ano com quadradinhos e toda a gente entende a resolução do problema. Mas se eu for resolver o problema com uma equação, pouca gente entende. E o que é certo é que os alunos de Singapura são os alunos que têm tido melhores resultados em estudos internacionais. Existe um da OCDE, que é o PISA, que analisa a educação aos 15 anos, ao fim dos 15 anos, que é o 9º ano, equivalente ao 9º ano, e verifica-se, já há 20 anos, que Singapura está sempre em primeiro lugar. Se não está em primeiro lugar, em segundo lugar. Não há nenhum país que tenha tanto resultado como Singapura. Existe também um outro estudo internacional, que é a nível do 4º ano, que é o TIMSS, que também mostra que no 4º ano os alunos de Singapura são os que estão à frente. O Teams, inclusive, também tem uma variante, que é o e-Teams, que é feito eletronicamente, e verifica-se que tem resultados diferentes, mas também aí os alunos de Singapura são os que obtêm melhores resultados. E já há países a mudarem o sistema educativo para o método de Singapura. E o que se verifica em Portugal é que andamos a adiar, andamos a inventar uma solução que é mais simpática para o Partido Socialista, ou vamos para uma solução que é mais simpática para o Partido Social Democrata. Basicamente é isto. E andamos há não sei quantos anos nisto tudo. Mas, por exemplo, tu tens liberdade para implementar o método de Singapura na tua escola? Repara, o que o Ministério quer, e ainda bem, se não começava a ser, então aí começava a ser quase que uma inquisição. O Ministério quer é que se aprenda determinados conteúdos. Uhum. E eu respeito os conteúdos todos. E damos os conteúdos todos no Ministério. Não fazemos nada de diferente. Damos
Damos os conteúdos, só que podemos dar de uma maneira diferente. Ou seja, mudou a metodologia. Exatamente, mas por exemplo, há aqui um aspecto curioso. No ensino da matemática, em Portugal, nós começamos a trabalhar as frações por volta do segundo ano. Em Singapura, só para vocês terem uma ideia, trabalha-se as frações no quinto ano, Ou seja, Nós- mais tarde. mais tarde. Porque as frações não é a mesma coisa que uma divisão. A divisão, o 4 a dividir por 2 é fácil para a criança aprender. Mas 3 a dividir por 2 é extremamente complicado. Requer um nível de abstração. Exatamente. E eles então querem cimentar a abstração primeiro. eles vão e esperam pelo quinto ano. E nós, a nossa estratégia de ensino é ensinar mais coisas na esperança que eles aprendam aquilo tudo. Possam decorar. Mas agarrando nesse caso, tu não podes deixar de ensinar o que é manuscrito. Eu ensino o que é manuscrito, mas se calhar, se for necessário, e se o professor quiser, ensino o que é manuscrito como nós fazemos num estágio adulto. Ou seja, Com a bola, com como o está no tacho. teclado, basicamente. Exatamente. Não preciso estar a fazer aquela letra horrorosa que a maior parte olha para aquilo, nem sabe qual letra é que é. Só identifica pelas letras seguintes. Mas Se pusermos a palavra quero, ele percebe que aquilo é o quero por causa Exato. do U, do R. Das outras letras. mas tens que ensinar as frações no segundo ano, não no quinto. Temos que ensinar. E respeitamos isso. Se o médio tenho eu. Mas temos uma liberdade. Que essa é boa para nós. Como temos muito confiança no método, lá está. Temos confiança e temos a coragem. Já não temos medo. Podemos ensinar se quisermos no terceiro ano. Já melhoramos. Porque o que interessa é as aprendizagens no final do quarto ano, do primeiro ciclo. No final do ciclo. Portanto, podemos esticar Ok. mais um ano para a frente, se quisermos, porque achamos que este conteúdo é demasiado complexo para eles. Por exemplo, no método de Singapura, um professor no primeiro ano é capaz de chegar a janeiro e ainda só trabalhou a primeira dezena. Quando na maior parte das escolas já andam a contar até 30, até 50, isso contam Há como um pressa, papagaio. não é? E não há pressa, quer dizer, os números não acabam. Os números não acabam. Portanto, Infinitos. mas já andam ali e nós não nos estamos preocupados. Epá, se eles souberem tudo da primeira dezena, eu fico satisfeito. Este é um professor com muita confiança. Está seguro no seu método. E vai para a frente. E muitos professores têm medo. Então começam já a ensinar mais. E os alunos a ter que ir no ritmo que o professor quer dar. Quando não é o ritmo do aluno, é o ritmo que o professor quer pôr, para não ficar atrás dos colegas. Depois vão nas reuniões quinzenais, sei lá, como querem fazer nas escolas públicas, ou como muitas fazem, outras não, cada um lá definirá como será. Então onde é que tu estás no manual? Eu estou na página tal. Eu não, eu estou na outra, tenho que acelerar. Então na semana a seguir já vai o professor acelerar e meter o ritmo. Quando aquela turma, se calhar, não tem capacidade para esse ritmo. Mas já estamos a impor. Já estamos a acelerar. Vá lá, meninos, parem de brincar que temos muita matéria para dar. Ainda falta muito. É verdade. Já estamos neste Lembro stress. perfeitamente dessa frase. A criança já está em stress. O stress é o maior inimigo da educação de uma criança. Ela tem que estar confortável, tem que estar bem. Não é? Mas nós não pomos isso. É o comportamento, mais uma vez. É os medos a funcionar. Mas acho que E passamos os medos para os nossos filhos. cada vez mais, Raul, temos tido escolas em Portugal que têm métodos um bocadinho diferentes, não é? Seguindo sempre, ou tentando seguir as regras que o Ministério põe. Já fica aqui o nosso voto para que o Ministério também consiga alargar um bocadinho, não é? As suas regras. Não defendemos que não haja regras, porque tem que haver uma, Tem que haver. né? Tem que haver uma uniformização, digamos assim, do que é que nós queremos ensinar às nossas próximas gerações, mas temos que dar espaço para experimentação, não é? Temos que dar espaço para as pessoas terem coragem para experimentar. Se calhar também não há coragem porque não há espaço, não é? Não podes sair da linha. Não vem lá o inspetor e diz: não, vocês não estão a seguir o programa, ficam sem licença, acabou-se, não é? Acabou-se o negócio, acabou-se a escola, não há aqui mais nada. E portanto, essa coragem também tem que partir dos nossos líderes, de nos darem espaço para termos coragem. Exatamente.
É. Mas, ó Tocha, pensa também assim. eh, a unicidade da educação é prejudicial. Por exemplo, eh, nós estamos aqui em Lisboa, a realidade de Lisboa é diferente da realidade da Madeira. Porque é que os alunos de Lisboa ou os alunos da Madeira têm que aprender exatamente o mesmo? Porque é que os alunos de Mas Setúbal... dá-me um exemplo do que é que não faz sentido os alunos da Madeira Não, por aprender. exemplo, culturalmente não. Economicamente, se nós pensarmos, mais uma vez, que a educação é uma preparação da próxima geração para tomar conta deste país, nós temos que pensar o que é que o país tem. Uhum. Eu não posso estar a educar o indivíduo de Faro para a realidade de Monção. Eu via com muito bons olhos o terceiro ciclo e o secundário altamente orientado para a realidade económica da sua região e, portanto, tornavam-se diferentes. Por exemplo, eu venho de Alcochete, a minha escola é no Montijo. Ali, aquela zona, Alcochete, Moita e Montijo, é a capital da aficion. Eu não tenho nada a ver com as touradas, nunca fui lá muito simpatizante. Mas o que é certo é que a escola pública não ensina nada da cultura tauromática portuguesa. E essa é uma realidade nossa. Mas não há nenhuma escola que ensine uma pinga sequer da cultura tauromática. Portanto, ela só persiste à custa de carolas. Quer queiramos ou Espero que o não. pano não te ouça. Está bem. Mas vamos a outra realidade. Vamos a uma realidade que se calhar é mais pacífica. Vamos ao vinho. O vinho é uma realidade que existe em Portugal muito antes da fundação do país. Se vocês forem ao monumento mais conhecido em Portugal, que é a Torre de Belém, tem lá a Nossa Senhora da Parra. Muita gente não conhece, mas está lá. Ao vinho. Não há nada no Ministério que ensine qualquer coisa referente ao vinho. Não se fala. Sério. Não há. Uau. E vocês têm todo o nosso país com capacidade de produzir vinho. Com os Açores existe um vinho que é o chamado vinho do Pico. Só por curiosidade. O vinho do Pico era de tal maneira valorizado na corte dos czares que existem lá pipas gigantes nos Açores com gravado o símbolo dos czares. E vendia-se, e o vinho do Pico ia dos Açores para Moscovo. E o curioso é que Leão Tolstói, em todos os livros, mencionou o vinho do Pico, exceto num, que é o Guerra e Paz. Mas em todos os livros mencionou. Se cá no Guerra e Paz já havia sanções. Já havia sanções. E já agora, curiosamente, dos vinhos mais caros que se vende em Portugal, é um vinho do Pico que custa cerca de 7.500 euros a garrafa. Uau. Vinho é cultura. Não se dá nada. Nada na escola. Eu estou na zona de Setúbal, distrito de Setúbal. Tem o Moscatel de Setúbal. Já foi considerado o melhor moscatel do mundo. Não se dá nada na escola. Porquê? Porque também na escola também não se ensina que há IRS, portanto. Exatamente. Ou, por exemplo, um secundário ensinar a possíveis empreendedores um mínimo de contabilidade. Ou como é que funciona um país. Nós já tivemos uma cadeira que ensinava como é que funcionava o país. As minhas irmãs tiveram, que era a OPAN, a Organização Política e Administrativa da Nação. Acabaram com essa disciplina e eu tive introdução à política. O que é o comunismo? O que é o socialismo? O que é isto? O que é aquilo? Mas a organização do meu país ninguém sabe. Uhum. Nós não sabemos como é que funciona a justiça em Portugal. Porquê? Eles também não sabem. Pois, exatamente. Nem sabemos como é que funciona a Assembleia da República, não é? Que nós Exatamente. elegemos. Portanto, Estamos sempre a eleger primeiros ministros em vez de elegermos a Assembleia. Portanto, Mas aí há regras. A justiça é que nós não sabemos como é que exatamente. funciona. Mas, portanto, uma escola de Monção deve ter realidades diferentes. Eu vou-vos dar um Mas caso. é fazível, Raul. Ou seja, então eu percebo não é. a ideia e é aquela ideia do, em vez de juntarmos as crianças todas numa sala e serem todos um grupo, não é? Uhum. Existem dinâmicas sociais, mas também existem dinâmicas próprias de cada criança, não é? E é possível, e cada criança também precisa de um acompanhamento diferente, um acompanhamento mais personalizado. Pá, aquele tem mais veia de pintor, aquele tem mais veia de Uhum. poeta, aquele de engenheiro, e essas coisas também devem ser incentivadas. Mas
Nós temos recursos para conseguir fazer isso? Eu acho que temos. Tecnologia? Eu acho que. Mas desculpa lá, eu estar a responder, Não, não. mas acho que. Com certeza. Diz lá, diretor José Serra. Não, é que é que a sociedade entra pela escola adentro. Ou seja, todas essas crianças são filhos de gente Certo, certíssimo. que estando Por enquanto, sim. que estando localmente, obviamente, tem uma ligação muito forte à realidade local e reflete essa realidade local. Portanto, se calhar, se as escolas também soubessem puxar os pais das crianças para testemunhar, para também ensinar alguma coisa daquilo que eles sabem, Ou seja, para ir às salas de aula e Para ir à mostrar o sala que é que de aula. fazem, Exatamente. etc. e Exatamente. dizer, olha, você é produtor de vinhos, explique lá, O que é que você faz? não é? Venha cá. Não é? Explique Venha lá cá. às crianças, venha cá, explique. Mas, Traga vinhos, se achas... Traga umas provas, não é? não, mas, por exemplo, mas eu vou-vos dar aqui um caso casos concretos que eu acho que são interessantes e que não se mexeu sequer nos currículos. Mas se pudéssemos mexer nos currículos, vocês poderiam ver aquilo que o país podia crescer. Lá em cima, no norte, há uma grande proximidade com a realidade económica, muito maior do que aqui. Aqui, como aqui temos os ministérios todos perto, aqui é tudo, tudo faz de acordo com o ministério. Lá em cima, no Minho, há mais iniciativa privada. E então, em Viana do Castelo, eles fizeram uma coisa fantástica. Tinham lá muitos pescadores, a pesca está a mudar, a realidade económica, também havia a apanha do sargaço. Então, o que é que eles decidiram fazer? Decidiram apostar no ensino das atividades ligadas à água. Criaram a primeira escola de surf em Viana do Castelo. Tem lá numa zona cheia de pinheiros, com um edifício todo forrado a cortiça negra, fantástico. Então tem lá a escola de surf e as escolas secundárias têm a disciplina de surf. As escolas secundárias. E vão lá. E vocês vão à praia lá, e veem práticas de surf, de kitesurf, de vela. Uma coisa impressionante. Tem um parque de campismo que vem a gente de todo lado lá acampar e já tem mesmo entradas especiais só para as pranchas de surf e tudo. Está orientado para aquilo. E as escolas foram introduzidas no sistema, né? No sistema. E aqueles pescadores que trabalhavam em atividades que agora nos estão a ser altamente limitadas, porque nós acabamos com a pesca em Portugal, praticamente, estão a ser todos absorvidos nas escolas de surf. As novas atividades económicas. Estão a ensinar agora aos mais novos a fazer surf. Isto é uma coisa fantástica. E foi feito por uma escola pública. Porque teve uma Câmara, com um Presidente de Câmara, com visão, e que depois foi falado com outros e orientaram para isto. E neste momento está-se a fazer assim. Estás a ver? Então não tem que ser só o privado a inovar. Podem ser Mas tanto. A escola pública também pode inovar. Eu tinha dito que não teria que... Não tem que ser assim, porque senão estamos a perder uma fatia enorme, que é a maior fatia, que é o ensino público. Claro. O país não pode sobreviver só com a inovação vindo dos privados. Sim, não podemos criar um ensino elitista que só nos privados é que é bom exatamente. e no público é treta. Não pode ser, portanto. Mas este é um exemplo fantástico. Eu gosto imenso deste caso. E eles nem sequer mexeram nos currículos. Não mexeram. Agora imaginem que poderiam mexer. Vejam esta realidade. Eu acho que sabes que às vezes tem a ver com a velocidade. Por exemplo, uma das coisas que se viu agora com a inteligência artificial foi a primeira coisa que começaram logo a fazer foi proibido usar inteligência artificial, não é? Porquê? Porque havia o receio de que os alunos utilizavam aquilo para fazer batota no sistema. E a questão não foi pensar como é que nós introduzimos esta tecnologia ou como é que queremos uma disciplina para as pessoas aprenderem a fazer perguntas à inteligência artificial, que é preciso saber. A reação imediata foi proíbe. Nada disto aqui não pode entrar, não é? Deve ter acontecido a mesma coisa quando eram as calculadoras. Quando apareceram as primeiras calculadoras, não se podia levar a calculadora, provavelmente, para o ensino da matemática. Hoje em dia não dá para dar matemática sem a calculadora científica, né? Pois, mas o das calculadoras, por exemplo, das calculadoras também eu acho uma graça. Minha filha pediu-me que eu tinha que comprar uma calculadora. Já tinha comprado uma, mas afinal aquela não serve. Lá tive que comprar uma nova calculadora. Eu acho isto um absurdo. Porque é que não pode usar o telemóvel? Porquê que não pode usar o telemóvel como uma app? Era muito mais barato. Então estamos nós
a comprar calculadoras que só vão servir para fazer a disciplina que o professor, que o Ministério determinou que seria assim. Isto é gastar dinheiro. Hum. É gastar dinheiro. Certo. É extraordinário dinheiro. Quando uma app seria muito mais barato. Pá, mas a Texas como é que Instruments nós tem que vender. Exato, e a Casio. Mas, portanto, voltamos outra vez à improdutividade. Uhum. Estamos todos nós, Desperdício. E desperdício. estamos todos nós a gastar dinheiro. Lá gastei os 70 euros, ou o que é que foi, ou já não me lembro quanto é que custou a calculadora. Mas que se calhar, se comprasse uma app, custava se calhar 5 euros. Não. Nós temos isto é de uma improdutividade enorme. A mesma coisa acontece com o livro. Nós temos os livros digitais. Os Estranhamente. manuais escolares, né? Não, mas os livros digitais. Estranhamente, um livro digital paga 23% de IVA e o em papel paga só 5%. Onde é que está a ecologia desta lógica fiscal? Não existe. Não há coerência. Nós não temos coerência. É no para país. proteger o passado para as Não para as há editoras não qualquer irem à frente. coerência nisto. O próprio Ministério é, capaz de depois vir a ensinar, É preciso, a é dizer preciso que manter. tem que ensinar o que é ecologia, o que é poupança, Não, o que é reciclagem, quando te- depois ele próprio não o pratica. Tu não tens razão. Acho que tem que se manter a vitalidade da indústria da madeira. Ui, É, já vem a dica. do papel. Do A indústria papel. do papel. A indústria do papel. E que a dica do madeireiro a gente termina. Está bem, olha, Raul, eu acho que foi muito interessante. Acho que há esperança. Acho que temos muitas coisas interessantes a acontecer no nosso país, né? Portanto, as pessoas tiverem interesse, pá, há muitas coisas diferentes a acontecer. Acho que nós vamos chegar lá porque eu sinto que essa preocupação é real. Portanto, quando o mercado procura, não é? Exatamente. Tem que aparecer a oferta. E eu acredito que cada vez mais há mais oferta, e cada vez mais, quanto mais oferta houver e mais as pessoas exigirem este tipo de abordagens, mais os nossos líderes políticos ou representantes políticos podem começar a adaptar as regras para também ser mais fácil isto acontecer. Vamos ficar com essa esperança e acabar isto numa nota positiva. Malta, vocês, obrigado por estarem aí, já sabem. Se ficaram até aqui é porque foi interessante e porque seguramente conhecem alguém com quem querem partilhar este episódio. Educação, filhos, não só educação para os filhos, para os adultos também. De certeza que conhecem alguém, portanto partilhem, comentem, deem like, deem subscribe. Raul, mais uma vez obrigado por teres vindo. Obrigado eu pelo convite. Olha, tenham coragem. Tenham coragem. Tenham coragem. É o final. É a palavra. Coragem. Obrigado a todos. Dano. Obrigado. Control.